Sejam bem-vindos, amigas, amigos. Nós estamos iniciando com um pouquinho de atraso a nossa conversa de todas as terças-feiras. Sejam bem-vindos. Vamos aí aguardar alguns instantes. As pessoas estão sendo avisadas. Boa noite, Rafael. Boa noite, Vera Gonçalves. Boa noite, Essa Seica. Ninha Paulinha. Maria Araújo. Boa noite, Silvia Rodrigues. Boa noite a todos vocês. Nossa conversa hoje é muito interessante. Como os pais podem auxiliar os filhos se amadurecerem. Que é uma das perguntas que a gente recebe muito no nosso consultório. Obrigado, Rafael. Rafael está aqui nos dizendo que ele e a esposa dele nos admiram muito. Muito obrigado. Boa noite, Beth. SFR, Wanda, MPLH, Cássia VR, boa noite a todos vocês, Dila de Jesus, fiquem conosco, lembrando desde já que essa live não fica gravada no Instagram. Então, se vocês têm alguém que acredita que gostariam que ela escutasse sobre esse tema, que isso seria importante para a saúde dela, para a saúde dos filhos, para a saúde da família, mandem um aviãozinho, avise aí, boa noite, Ju Correia, Tainá, Maria 3386, Angélica, boa noite para todos vocês. Durante a nossa conversa, aqueles que quiserem fazer algum comentário, alguém que quiser fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade, coloquem aí no chat, nós vamos conversar. E como nós estamos um pouco atrasados, vamos começar desde já a nossa conversa. Lembrando, para aqueles que estão entrando pela primeira vez ou para quem está nos acompanhando pelo YouTube posteriormente, que eu me chamo Roberto Lúcio Vieira de Souza, sou médico, psiquiatra, pós-graduado em saúde mental e assistência psicossocial e trabalho com saúde mental e espiritualidade. Muito bom saber, Rafael, que vocês estão aí em família assistindo a live. Boa noite, Flávia Madeira. Yuri Moreira, boa noite. Saudades, meu querido Meire Ludes. Aguiar Leite, boa noite. A Ana Lúcia. Então vamos. As pessoas vão entrando e nós vamos conversando. Lembrar que os desafios da maternidade e a paternidade crescem a cada dia, pelo contexto de uma sociedade nova, onde muitas coisas são novidades para a grande maioria de nós. E quando as coisas chegam na intensidade que nas últimas décadas as coisas vêm acontecendo, a adaptação, a capacitação, elas são mais difíceis, elas nos exigem mais recursos. E nem sempre a gente consegue buscar isso, e é importante, nesse contexto, procurar uma ajuda especializada, quem trabalha no campo, especificamente nós estamos falando da infância e da adolescência, para auxiliar as pessoas.
Ainda sobre a minha experiência, eu tenho mais de 42 anos de trabalho em saúde mental e, inclusive, comecei a trabalhar com saúde mental e espiritualidade quando não havia nem a caracterização em muitos lugares dessa profissão, né, de ser psiquiatra da infância e da adolescência. Hoje eu tenho uma clientela de muitos adultos, por quase 39 anos de trabalho no Hospital Espírita André Luiz, e a pandemia fez com que a gente retomasse a tarefa junto a crianças e adolescentes e jovens pelos desafios e por uma falta de especialistas em psiquiatria da infância e adolescência no Brasil. Vamos especificamente falar dessa condição do amadurecimento. A adolescência, ela em vez de encurtar no nosso aprendizado, ela se expandiu. E hoje nós temos muitos adultos jovens ainda vivendo numa condição de adolescência dentro de casa ou dentro da relação com os pais. E isso é muitas vezes constrangedor para o próprio jovem. Ele vive uma ambiguidade de querer ser independente, não conseguir, e para os pais essa ampliação do tempo de dependência dos filhos também é algo que traz transtornos, dificuldades e outros desafios que muitas vezes outras gerações não conheceram. Amadurecer, né, é um processo que deveria ser natural da criatura humana. Então a gente nasce bebê, totalmente dependente da figura materna em especial. A gente vai crescendo e dependendo ainda de muitos cuidados, e esses cuidados se prolongam por muitos anos. Os homens são de todas, né, as espécies na Terra, o que tem uma infância maior, com maior dependência da figura dos pais, e essa adolescência, ela no atual momento se expandindo, é algo novo, mas isso não significa que sempre não existiram, né, que não acontecia, de a gente ter adultos e até adultos numa fase já maior com comportamentos adolescentes por toda a vida, isso envolvendo uma imaturidade emocional, uma postura, às vezes, de dependência por escolha, por N situações que nós podemos falar aqui aos poucos, mas também por uma postura dos pais a sustentarem essa imaturidade na vida das criaturas. Então, o amadurecimento que deveria estar presente já a partir, né, dos
20 e poucos anos de idade, ele às vezes tem chegado já próximo aos 30 anos ou depois dos 30 anos. Há uma estrutura social que levou a isso, as dificuldades dos pais, por isso nós estamos com essa conversa aqui hoje, e há condições dos filhos que precisam ser vistas e avaliadas para que eles saiam dessa condição. Existem patologias, existem transtornos mentais que levam o indivíduo a viver um processo de dependência emocional, de dependência material por toda a vida. Mas mesmo essas criaturas, elas deveriam ser estimuladas pelos seus pais, pelos seus cuidadores, por aqueles que estão ao lado dela, para terem o máximo de autonomia possível. Ter autonomia, para quem conhece sobre saúde mental, para quem nos acompanha há muito tempo, é um dos pilares para se ter saúde mental. Quanto maior o grau de autonomia de uma criatura, maior possibilidade ela tem de desenvolver um nível adequado de saúde mental. O que é que leva a esses desafios? Um grande problema que nós vemos é que os pais, tendo passado por experiências desafiadoras e às vezes traumáticas, eles se propuseram há algumas décadas, algumas gerações, a dar aos filhos aquilo que eles não receberam. Tratar dos filhos de uma forma diferente do que eles foram tratados pelos pais. Só que isto é fazer um movimento de polarização, geralmente. Eu saio da rigidez para toda uma flexibilidade. Eu saio por uma contenção do que se dá materialmente, por dar à criança e ao jovem coisas que eles nem nunca pediram socialmente que recebesse. E nesse contexto, né, dessa polarização, e que ela continua nesse lugar ainda, os pais muitas vezes nos falam isso no consultório, que buscam dar aos filhos aquilo que eles não receberam. Nós, em vez de desenvolvermos os nossos filhos emocionalmente, a gente impede o seu crescimento, o seu amadurecimento. Isso não significa que eu estou querendo culpabilizar os pais, colocar toda a responsabilidade neles. Mas esse lugar é um lugar real. O que a gente vê, né, quando se fala desse processo educacional que precisa ser revisto,
é uma grande quantidade de pessoas que fazem uma defesa que eu acho que é importante a gente refletir se a gente quer falar de amadurecimento. Há uma visão ideológica que endeusa a família que existia até então. Que haviam parâmetros morais, que haviam hierarquias, várias coisas. Primeiro, eu que estou aí há mais de 60 anos, que sou filho de uma geração em que os pais geralmente eram muito ausentes, e quando presentes, eles se primavam pela força, quando não pela violência, para dar limites. Isso não é uma hierarquia. Isso é um processo de ditadura, onde alguém manda e o outro é obrigado a obedecer. O que essas gerações tinham não era um respeito pelos pais, embora muita gente discurse sobre isso. O que essas gerações tinham era um temor pelos pais. E temer os pais nos impedem, inclusive, de aprender uma lei universal importante, que é a lei de amor. Se eu temo alguém, eu não o amo. Eu posso ter afeto, mas não amor, porque essa relação de temor impede a construção desse tipo de afeto. Depois, eu ouço muito isso, haviam princípios morais. Hoje, existem princípios morais. Eles estão aí. Quem quiser, eles estão presentes. Os princípios estão. Mas doutrinar princípios não educa ninguém moralmente. E o que a gente vê, nesses dois construtos para comparação e a gente pensar, porque isso tem tudo a ver com o amadurecimento dos nossos filhos. É que nós viemos de uma estrutura social, de um moralismo e de uma hipocrisia muito grande. Onde, e é uma coisa muito básica, os pais falavam de retidão, de honestidade, e que essa retidão e honestidade não era, do ponto de vista de integridade interna, verdadeira. Pais adúlteros, pais violentos, pais sem respeito às suas companheiras, que eram tratadas como um objeto sexual, como alguém que se responsabilizaria pela educação dos filhos e seriam culpabilizadas pelos erros dos seus filhos. Então, essa integridade moral, isso é uma ilusão que nos pregam e que não existe. E hoje
Se fala ainda de combate à corrupção, de ser honesto, de ser digno, de ser presente, companheiro, esses valores que se falam por aí, eles também não existem. Os pais, por inúmeros motivos, também são ausentes. E antigamente as mães ainda estavam presentes em casa e hoje, por um contingente social, nem isso acontece. Quem dá limites são pessoas, às vezes, despreparadas até do ponto de vista de uma educação formal e que ficam cuidando dos nossos filhos. No meu caso, dos netos, dos sobrinhos que estão por aí nesse contexto. Nós enfrentamos as mesmas dificuldades, de uma pregação de comportamento que muitas vezes quem deveria ser referência e exemplo não é. Então as coisas só mudaram o polo da rigidez para um polo de uma flexibilidade em excesso. O resultado disso, do ponto de vista psíquico, é quase o mesmo. As tragédias a partir disso são muito semelhantes. Então nós precisamos mudar as coisas. Jovens, crianças eram obrigadas a fazerem as coisas e quando tinham chance, saíam do caminho, da linha, para fazerem o que queriam fazer. E o que queriam fazer geralmente não eram coisas mais dignas. Eram comportamentos envolvendo uma postura de sexualidade adoecida, posturas voltadas a questões do vício, posturas que comprometem a saúde da criatura em todos os níveis. A liberação dessas coisas todas, essa flexibilização, já abre espaço para que essas crianças adentrem lugares sem nenhum referencial adequado nesse contexto. Se fala muito nesse amadurecimento que um referencial importante é o referencial religioso. A pessoa precisa ter uma crença na vida dela. Mas nós temos que pensar como que é esse desenvolvimento religioso enquanto exemplo para a vida das pessoas. Porque a história nos mostra que os maiores responsáveis pelo afastamento das criaturas das crenças religiosas são os próprios religiosos que fazem pregações e não se comportam adequadamente. Mas o materialismo tomou conta do mundo. Isso nem é muito verdade, temos do mundo. Tomou conta de uma classe que tem acesso a um monte de informações dessas. E da mesma forma que um pai que prega Deus e que não vive o que ele prega, um pai que desconhece Deus vai fazer com que esse Deus não esteja presente na vida dessa criatura. E aí eu estou usando argumentos sociais para a gente pensar nesse processo
de amadurecimento. A rigidez te dá dever e não te dá direito. A flexibilidade te enche de direitos e não te dá dever. Primeira ação importante para o amadurecimento é fazer com que os nossos filhos aprendam, tenham exemplo nos pais e educadores de direitos e deveres que as pessoas carregam. Dar essa formação e dar esse exemplo, que é mais importante que a informação e a formação, é primordial para amadurecer uma criatura. O adulto, do ponto de vista legal, é aquele que tem responsabilidade. E o que é responsabilidade? É saber responder socialmente pelos seus atos. Então, a primeira coisa para um verdadeiro amadurecimento é a gente ensinar as crianças, adolescentes e jovens que elas têm direitos, mas elas têm deveres. E nesse sentido, toda essa ilusão de que havia e não há, para mim, vai para o brejo. Porque a criança, mulheres, empregados, todas uma classe de pessoas que teriam que obedecer, só tinham deveres. E como sempre, a classe e as coisas poderosas de uma estrutura social machista, né, só os machos tinham direitos. E às vezes nem cumpriam os seus deveres adequadamente. Hoje, né, há uma abertura para se discutir isso, mas essa abertura não significa que a gente está com uma estrutura social capaz de dar às crianças e os jovens esse lugar. Por quê? Porque os adultos ainda têm dificuldade de entender aonde está o seu direito, aonde está o seu dever. Por sinal, a gente hoje só quer direito. Há poucos dias, uma pessoa me contava, né, que ela precisava de um funcionário e indicaram uma pessoa. Quando essa pessoa ligou, a pessoa perguntou, né, são as perguntas muito mais presentes hoje. Quanto que eu vou ganhar? Quantos dias eu tenho de folga? Se vou ter férias? Né? E qual que é o meu trabalho? Porque conforme o trabalho, nem esses ganhos valem a pena do ponto de vista de quem só quer ter direitos. Por que isso?
porque se aprendeu que antigamente havia uma repressão desses direitos e as pessoas agora querem ter tudo. Isso é passado de geração para geração e as pessoas não convivem bem. E aqueles que estão incomodados porque a gente prefere permanecer no inadequado, mas que eu estou acostumado, querem retornar a uma leitura que não é uma leitura adequada. Ensinar direitos e deveres só se faz com profundidade se o professor respeita os direitos do outro e cumpre com os seus deveres na vida. Um desafio que agrava esse processo é que, por inúmeras possibilidades de informações, as gerações novas sabem, muitas vezes, do que os seus pais e educadores deveriam estar fazendo. E quando eles não fazem, eles são denunciados. Não é denunciar para a polícia, são denunciados pelos filhos, pelos jovens, pela sociedade jovem. Nesse sentido, né, como eu não tenho moral, porque o que falo é verdade, eu falo de respeito, mas eu não respeito a minha esposa, eu não respeito a pessoa que trabalha na minha casa, eu não respeito o vizinho, eu coloco um carro na garagem mal colocado, atrapalhando a vaga do outro, eu estaciono num lugar de alguém que tem alguma dificuldade, ou que tem alguma prioridade sem ter direito a isso, o que eu estou ensinando para o meu filho e para o meu jovem? Eu levo o meu filho para o supermercado, coloco ele no carrinho, eu estou sendo atencioso com meu filho, está presente na vida. A Célia está aqui lembrando que hoje uma mãe esqueceu de buscar o filho na psicoterapia. Só para a gente pensar nisso. Aí esse pai, durante a compra do supermercado, passa na área dos iogurtes, pega o iogurte para o filho que quer o iogurte, abre o iogurte para o filho. Às vezes ele não pega para ele, mas pega para o filho. O filho toma, ele pega a vasilha vazia e joga no lixo. O que eu estou ensinando para o meu filho? Aonde estão direitos e deveres? Aonde está isto na vida? Uma outra situação fundamental é que uma das áreas mais difíceis da nossa vida é o relacionamento humano. E se eu utilizo nas relações humanas só um conteúdo intelectual, racional, o que eu vou fazer é uma relação de tentar vencer o outro por aquilo que eu conheço. Exigir que eu tenho razão ou ludibriar quem tem menos recurso e conhecimento intelectual para que eu tenha vantagens. Então, algo que vem crescendo
e que é importante que a gente reflita é a chamada educação psicoemocional. Já existem grupos, pessoas trabalhando com isso há algum tempo, com capacidade, né? E a gente precisa buscar isso para nós, porque a educação psicoemocional ela tem que ser feita para os pais e para os filhos e para os educadores. Porque todos nós não temos essa educação de uma maneira adequada. Precisamos refletir nisso. É um trabalho que um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito, que é o Rossandro Klinge, que é muito conhecido, provavelmente a maioria de vocês conheçam ele, né? Ele tem um trabalho, né? Uma equipe que trabalha com isso no Brasil inteiro. Né? Mas nós ainda temos dificuldades porque as classes com mais dificuldades econômicas não têm acesso a esse tipo de ação. Mas a gente precisa lutar para que isso aconteça. A Silvia está lembrando, é isso mesmo, Silvia. Né? A gente tem que ter coerência com o que a gente ensina e com o que a gente faz. Para falar de direitos e deveres, a gente tem que ter direitos e deveres claros na nossa vida. Para falar de educação psicoemocional, eu tenho que me educar psicoemocionalmente. Porque até a gente que trabalha, que já tem isso intelectualmente, do ponto de vista da relação, muitas vezes a gente cai. De vez em quando eu falo um pouquinho mais alto, né? Latino tem esse fato, e sem ser latino, às vezes sou deseducado nesse lugar. Eu agora arrumei um aluno extremamente gostoso, né? Porque ele disse assim, vovô, por que você está falando assim? E eu tenho que repensar nesse lugar. Então é um ganho que, né? Eu preciso atuar adequadamente para que eu possa fazer isso. A Célia, né? A Célia é psicóloga, ela está aqui conosco, é alguém que já fez alguns trabalhos presenciais conosco. A Célia está colocando aqui, as crianças estão pedindo socorro e muito. As crianças estão precisando de referências. Então, o que eu estou falando aqui é de referência ética, referência emocional, né? Como é que eu posso falar com um menino que ele não pode bater na mãe se eu bato na mãe dele? Se eu bato no vizinho, se eu bato em alguém no trânsito, né? Como é que eu posso falar que ele tem que dizer e conversar com educação, com respeito, se eu não converso com ele com respeito e educação? Uma outra coisa importante nesse processo de amadurecimento é estabelecer progressivamente, quer dizer, vai aumentando com a idade as tarefas que os nossos filhos precisam realizar e através das quais eles aprendem responsabilidade. Eu
tenho que ensinar a criança a cumprir tarefas pequenininhas. Primeiro aprender a ajudar a guardar os brinquedos, depois ajudar a guardar a roupa no lugar certo, aprender a guardar, né, colocar a roupa suja no vasilhame de roupa suja da casa, limpar o que ele sujou, guardar as louças à medida que ele cresce, aprender a fazer alguma coisa a mais na casa, aprender a cozinhar, aprender a lavar, a passar. Mas por que é isso? Meu filho, eu tenho dinheiro, ele não precisa disso. Não precisa? Como é que eu ensino alguém a passar roupa se eu nunca passei roupa na vida? Com técnica que você aprendeu aí na rede social, isso não funciona na prática. Eu aprendi muito na escola de medicina. Muito. Tenho uma gratidão eterna aos meus professores. Mas eu aprendi muito mais na minha prática, fazendo. E hoje eu tenho capacitação para poder ensinar as pessoas pelo exercício. Porque o que eu faço profissionalmente é resultado de uma experiência. Se eu não tivesse essa experiência, eu seria até hoje um profissional medíocre, um profissional sem competência para realizar todo esse contexto. Então, a criança ela tem que experienciar. Não tem nada de errado aprender os trabalhos de uma faxina da casa. Até porque hoje os adultos, ter uma faxineira está ficando objeto de luxo. Nem todo mundo pode ter isso. E eu tenho que dividir as tarefas em casa porque eu não tenho dinheiro para pagar alguém que faça por mim. E eu tenho que ensinar isso aos meus filhos. Porque a maioria deles, dentro do contexto histórico, eles vão sair de casa, eles vão buscar outras terras, eles querem aprender outras coisas. E sozinhos, eles vão ter que saber se virar. E isso a gente aprende desde pequeno. Né? A gente aprende isso desde pequeno. Né? A família tem que ter regras democráticas e justas no que significa convívio familiar. As regras são para todos e elas têm que serem justas. Todo mundo tem que trabalhar, mas eu não posso obrigar uma criança de 2 anos a ter uma função e uma obrigação de um jovem de 17. Todo mundo tem que fazer. Não é todo mundo trabalhando e o pai com as pernas para o ar, lendo o jornal, ou mexendo no celular, ou assistindo televisão, sem participar de tudo isso. Eu já trabalhei muito hoje, mas todo mundo tem obrigação o dia todo. Um filho que estuda é o tipo de trabalho dele, é uma obrigação dele. Isso cansa, isso desgasta, isso exige. A companheira do mesmo jeito. Todo mundo tem que participar dessas situações. Se eu quero justiça e se eu quero democracia, porque eu ouço isso o tempo todo das pessoas, eu tenho que construir isso. Eu tenho que ser justo. Eu tenho
que as regras que eu quero para mim tem que ser as regras que eu quero para as pessoas com quais eu convivo. Se eu não quero ser desrespeitado no trânsito, eu também tenho que respeitar os outros, porque as pessoas não querem ser desrespeitadas. Se eu quero que o meu filho e eu sejamos tratados justamente, né, com justiça, dentro de uma instituição qualquer, eu tenho que tratar a instituição e as pessoas que ali se abrigam também com justiça. Um fato muito grave, né, e as coisas passam muitas vezes pela minha história de trabalho. Há muitos anos eu recebi uma professora de nível médio, uma mulher que naquela época já caminhava para os 50 anos, já tinha muitos anos de experiência, e ela dava aula numa escola que era tido como referência para estudantes, para serem buscados, principalmente quanto a esse fato de conseguir uma vaga para a universidade, hoje para o Enem. E ela estava dando aula e uma jovem de 16 anos estava jogando papel nos colegas, falando, rindo, perturbando todo o ambiente. Ela pediu a menina para se comportar, porque ela estava atrapalhando a sala. A menina continuou da mesma forma. Ela repetiu, esperou alguns minutos, a menina não mudou, ainda foi irônica e debochada. Ela então pediu à menina que saísse da sala, porque ela estava perturbando a sala. Essa menina, ao sair da sala, mandou a professora um palavrão e saiu. Ela chegou em casa, porque ela foi expulsa da aula, e contou uma versão que a professora tinha sido injusta com ela. Os pais, sem procurar qualquer versão que não fosse a da filha, buscou a escola, é uma escola que atende pessoas de classe média, classe média alta, e esses pais foram à escola, ofender a professora do jeito que quiseram, exigiram para não tirar a filha da escola, que a diretora mandasse a professora embora. E, pior, a escola mandou essa mulher embora numa idade com filhos. Ela era, né, mãe sem um companheiro dentro de casa, ela sustentava os seus filhos, ainda jovens, e ela chegou numa crise de muita dor, muita indignação dentro do meu consultório. Então nós vemos, né,
que regras democráticas e justas querem essas pessoas que fazem esse tipo de opção? Alguém poderia me dizer assim, mas isso é um caso. Não é um caso à parte. Quantas vezes, enquanto médico e diretor de um hospital psiquiátrico, eu vi de autoridades sociais querendo um jeitinho, principalmente quando eu era diretor, dizer para mim, né? Parece que o senhor não sabe com quem o senhor está falando. E são essas pessoas que querem falar de moral, de ética, de respeito, de dignidade. Muitas delas, não todas, nem a maioria, eram profissionais da área de direito. Pessoas com conhecimento de lei, com conhecimento de justiça, querendo atitudes que desrespeitam regras para atender os seus interesses. Como é que eu vou amadurecer meu filho se eu ajo assim? Como é que eu vou amadurecer meu filho se o meu filho pega um Porsche, dirige a mais de 200 quilômetros, mata uma pessoa, ele está com sinais de alcoolismo, e eu pego meu filho e tiro ele de cena, escondo meu filho da polícia durante um período? E que justiça que eu quero nesse lugar? O que eu estou ensinando para esse jovem? Que ele pode pegar outro carro, porque o papai pode comprar outro? E que ele pode continuar dirigindo a 200 quilômetros? E ele pode matar as pessoas, porque as pessoas de classes inferiores não são importantes socialmente. Como eu vou amadurecer o filho num contexto desse? Nós temos que aprender que o processo de educação, e eu falo mais o exercício de amor, ele se caracteriza principalmente por eu saber dizer e agir com um não significando limite para as pessoas que eu amo. Determinar limites não é tirar direitos. Determinar limites é entender de onde vai o dever ou até onde vai o direito. Essa postura minha vai amadurecer o meu filho se eu ajo nesse contexto. Então, pai bom e mãe boa não é pai bom e mãe boa que diz sim, sim o tempo todo. Pai bom e mãe boa são aqueles que dizem não com respeito aos filhos, sem perder essa noção do direito e dever. Isso amadurece. A gente, quando aprende que tem limites, isso a gente cresce. Uma das coisas mais ilusórias que a gente convive na nossa sociedade é que a gente tem que quebrar recorde
de tudo na nossa vida, se esquecendo, por exemplo, do campo físico, de quebrar recorde cada vez mais do ponto de vista de competição, que o nosso organismo tem limite. Quando eu exijo muito para alguém ser uma grande bailarina, eu estou fazendo dela, a um determinado tempo posterior, alguém com sérios problemas articulares. Quando eu falo com o meu filho e exijo que ele seja um nota 10 na escola, porque ele tem que ser melhor que todo mundo, como se nota 10 determinasse que a gente é melhor que as pessoas, eu vou levar muitas dessas crianças e jovens a um processo de angústia, um processo de ansiedade, a tormentosos processos depressivos, a ideias de ruína e até a ideias de autoextermínio. Por isso, né, a gente tem que entender esse processo de amadurecimento não é só querer que as coisas caminhem rápidas, né? Até porque caminhar rápido não adianta. Né? Tem a história, né, da criança que observava abrir-se o casulo, né, para que a borboleta saísse. E esse processo não acontece num segundo, ele é demorado. E o pai, né, fala com a criança que ela tem que esperar o tempo. E numa determinada situação, né, e a criança não aceitando, ela abre o casulo para facilitar para a borboleta. A borboleta sai. Mas como ela não fez todo esse processo difícil para abrir o casulo, ela não fortaleceu a sua área muscular e articular para sustentar as suas asas, ela não consegue voar e morre. Quando a gente fala que precisa amadurecer, a gente não está falando de amadurecer à base de carboneto. Né? Usam umas substâncias químicas, né, de carboneto. Não é que amadurecem o fruto, mas o fruto fica sem sabor, fica sem a sua qualidade de quando ele amadurece na árvore. Por isso que é bom pegar uma fruta na árvore madura e comer, porque o doce ou o ácido dela, a qualidade dela é diferente. Uma outra coisa que amadurece as crianças é um exercício de confiança por parte de pais e educadores, é liberar os nossos filhos dentro da sua idade, né, da sua maturação, cada vez mais para as tarefas que lhes são próprias. Deixar que eles busquem se comportar e vencer os seus desafios de acordo com a sua idade. Não resolve de maneira alguma eu querer segurar meus filhos que eles não podem fazer as coisas.
porque eles vão fazer escondidos. Se eles têm desejo, eles vão fazer. Então, nós temos que aprender a confiar. Mas a violência, as coisas estão muito complexas. Estão. Mas nós temos que preparar os nossos filhos para isso. Porque eles vão ter que conviver. Conviver com a violência, conviver com os preconceitos sociais de uma sociedade, né? Que os preconceitos são estruturais. E nós temos que pensar que a gente tem que trabalhar com isso. A turma tem que caminhar na medida que elas podem e a gente tem que confiar, porque um dia elas não vão nos ter mais e elas vão precisar agir de maneira adequada. À medida do amadurecimento dos filhos, nós temos que tornar os nossos filhos coparticipantes das decisões familiares. Coparticipantes. Eles têm que ter o direito de opinar. E eu aprendi que muitas vezes as gerações mais novas podem nos ensinar muito se a gente souber ouvir e aproveitar aquilo que eles trazem. Há coisas que são óbvias. Falar de tecnologia, a gente tem que aprender com os filhos. A gente não sabe. Aqui em casa, se a gente ganha um aparelho novo, eu e a esposa, nós somos da geração que, meninos, a gente tinha rádio em casa que tinha 3 botões. Então, qualquer quarto botão a gente tem medo de tocar, porque a gente não conhece, tem medo de estragar, porque era isso que falava, se estragar você vai apanhar, você vai ficar de castigo, né? Então a gente não aprendeu a usar e desafiar-nos no aprendizado do usar, porque a gente era ameaçado. Então, não era lei, era ditadura, né? É uma regra sem direito à discussão. Ah, porque o pai e mãe sabem mais. Pai hoje e mãe não sabem mais. Muita coisa na vida eu não sei mais com meus filhos. Eu, por exemplo, né, toda a vida tive muita dificuldade de lidar com o inglês. Mal eu consigo caminhar com o inglês técnico que eu preciso para ler artigo. Eu tenho filhos que falam inglês fluentemente e a maioria deles entendem inglês com tranquilidade. O meu filho, que um dia eu achava que ele não sabia nada de inglês, eu me assustei porque eu entrei no quarto dele e estava assistindo aula da sua área de ensino, né, de aprendizado, em inglês, uma aula da Universidade de Harvard. Eu acho que é só para a gente ver. Eles têm muito para me ensinar nisso. Eles têm experiências da vida que a gente não tem, que não teve. Porque o mundo fez mudanças. Eu posso ter reflexões sobre aquelas coisas novas, mas isso não significa que eu tenho habilitação e capacitação para muitas dessas coisas. Então, ouvir os filhos, às vezes, é aprender coisas que nós estamos precisando buscar. Então, isso é um exercício difícil. Primeiro, porque a gente não gosta de ouvir. A gente gosta de falar. Eu brincava com um amigo.
Se eu gostasse de ouvir, eu ia colocar minha rede social para ouvir os outros só. Se eu estou aqui, estou fazendo isso, é porque eu gosto de falar. Outra coisa que amadurece os nossos filhos é envolvê-los em ações sociais, em trabalhos voluntários, nos quais os pais participem. Mandar o filho fazer é muito bonito. Agora, um filho que vive com você, vendo o que você faz, ele vai aprender que isso é importante. Se ele faz junto, ele vai começar a se sentir grato, porque fazer o bem faz bem para nós. Né? Isso não é um discurso religioso, isso já é hoje evidência em muitas pesquisas. Então, isso é importante. Outra coisa fundamental é envolver os nossos filhos na prática da religiosidade na qual nós vivemos. Eu vejo muito pai, né, colocando, levando o filho para catecismo, evangelização, e que não participam das coisas. O que eu estou ensinando meu filho? Vai lá ouvir, mas para mim isso não precisa. Então a gente tem que ter coerência. Quando os nossos filhos em casa começaram a participar da evangelização, a minha esposa já trabalhava com evangelização. E eu fui trabalhar com evangelização de pais, que faz parte do contexto do trabalho da evangelização dentro do Espiritismo, para que eu estivesse lá, para que os filhos vissem nós participando daquilo. Embora isso não era o mais importante, porque eles aprenderam desde pequenininho a participar conosco das nossas atividades. Mas a gente achava e acredita que era importante esse contexto. Então, para que eu fale que eu acho que espiritualidade é algo importante, que é algo saudável, que é algo que eu trabalho todos os dias, as pessoas que me acompanham sabem disso, a grande maioria dos meus pacientes que estão aos meus cuidados me buscam por causa disso, né? Eu vivencio essa espiritualidade. Eu sei o que ela faz bem, eu sei como buscá-la e orientá-la. Porque como o Rafael falou aqui há pouco, né, que a palavra, né, convence, mas o exemplo arrasta. Eu não sou nenhum santo, eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas aquilo que eu ensino para as pessoas eu pratico na minha vida, porque eu acredito que isso é importante. E fé, né, é algo muito importante, não só para amadurecer os nossos filhos, mas para evitar situações muito complicadas. A espiritualidade, a vivência dessa transcendência é a principal ferramenta para prevenir as dependências químicas. E é uma das principais ferramentas no trabalho
no campo do suicídio. E isso, vício, depressão, tentativa de autoextermínio, são as coisas que a gente mais recebe no consultório nos últimos tempos. Como é que eu vou fazer o meu filho ir a um templo religioso, uma casa espírita, a uma igreja, se eu não vou? Porque eu quero que ele vá, porque é bom para ele. Mas como é que pode ser bom para ele se eu não vivo isso? Se eu não pratico isso? Então, isso é muito importante. Mas eu queria ainda falar de algo, não que é mais importante, mas que no caminhar aqui eu acho que deixei para trás e teria que lembrar, mas é fundamental para o amadurecimento, é ajudar e promover os nossos filhos para serem responsáveis financeiramente por seus próprios gastos. Alguém me pergunta assim, é certo, tem que dar mesada? É muito bom. Ensina por que você está dando. Ensina o limite do valor que ele está recebendo. Ensina que ele tem que renunciar. Se ele quer algo, ele vai ter que renunciar outro algo, outra coisa, para que ele tenha realizado o seu objetivo. Então, se ele quer comprar alguma coisa cara, e que isto é de responsabilidade dele, ou ele tem que participar para que os pais possam fazer aquilo também, porque ele tem que ajudar, porque financeiramente é complicado, ele vai ter que abrir mão do sorvete, de algum lugar que ele vai, de alguma coisa que ele faça, para ele dar valor. Se eu não aprendo o valor do dinheiro, eu não vou aprender a lidar com o dinheiro. Então, e pais que dão tudo para os seus filhos, sem nenhum limite, eles vão ter filhos ingratos. Os seus filhos não vão aprender gratidão. Sabe por quê? Porque a gente aprende gratidão quando a gente vive falta. Se eu não vivo a falta, eu não vou aprender a ser grato. Se algum dia você passou fome, alguém aqui passou fome verdadeiramente, né? E não tinha como comer e estava sofrendo, você nunca vai esquecer a pessoa que te deu um pão, um prato de comida e que matou a sua fome. Agora, se tudo que eu quero eu recebo, e mais do que isso, eu recebo até o que eu não quero, o que um pai que me dá tudo, mesmo sem eu pedir ou sem eu querer, ele está me ensinando que a obrigação dele é me dar tudo sempre que eu quiser. E aí um jovem, né, que não aprendeu, ele vai fazer, né, como aquela jovem que viralizou esses dias, que com 22 anos, né, ela queria um celular, a mãe disse que não, e ela deu uma birra, né, se jogou no chão como uma criança de 2, 3 anos, porque ela queria algo. Por quê? Certamente porque com birra ela sempre teve o que ela quis. Porque faltou limite,
Faltou não. Faltou todo esse contexto. Ou se ela tem algum problema emocional, faltou cuidado, faltou tratamento. Então, se a gente quer amadurecer os nossos filhos, primeiro, é um exercício de amadurecimento constante nosso. Nós temos que pensar em muitas coisas. Mas para resumir esse contexto todo, a gente tem que amar os nossos filhos. E amar os nossos filhos é saber dizer não sempre que for preciso. Um pai e uma mãe que ama, ele diz não na hora certa. E pais que verdadeiramente são respeitosos, ao dizer esse não, eles são respeitados no seu dizer. Eram essas nossas colocações, nós passamos aí do nosso horário, embora tenhamos entrado atrasado. Lembramos a todos que essa live não fica gravada no Instagram. Quem entrou agora e quiser ouvir sobre como os pais podem auxiliar os filhos a amadurecerem, essa live foi gravada pela equipe, ela vai ser editada e em breve vai estar no meu canal do YouTube, Dr. Roberto Lúcio, que é um canal sobre saúde mental e espiritualidade, onde tem dezenas e dezenas de lives, de comentários, de cursos, de entrevistas que nós demos ou fizemos com várias pessoas que vocês podem aproveitar o aprendizado, né? Não só aquilo que a gente conhece, mas aquilo que as pessoas que a gente traz aqui várias vezes, especialistas em diversos assuntos, para conversarem conosco, como o Rossandro, que eu falei hoje, como a professora Lucilena Galvão, como Andrei Moreira, como o Dr. Marcos Ribeiro, como tivemos aí a oportunidade de trazer a doutora Mel Sampaio, o Saulo Costa, que trabalha com educação física, né, e que trabalha com, né, numa abordagem desse cuidado integral da pessoa, todo esse contexto. Então, em breve ela vai estar lá. Lembramos a todos que todas as terças-feiras nós estamos aqui às 20 horas no Instagram e todos os dias de manhã nós temos uma nova postagem. E a gente lembra, não leiam só a frasezinha lá, muita gente curte, leia o texto, né? Nós temos um cuidado todas as semanas de falar algo que possa nos dar uma melhor condição de saúde, seja ela uma saúde física, uma saúde emocional, uma saúde espiritual. Um beijo para todos, um abraço para todo mundo, obrigado aí pelos agradecimentos, pelo carinho de todo mundo, e nós voltamos terça-feira com um novo assunto. Até lá!